Olá, vamos continuar a conversar sobre matemática, sobre lógica e sobre a mistura disso tudo com a linguagem ordinária, a linguagem cotidiana nossa. Na aula passada nós estávamos conversando sobre problemas, a resolução de problemas. Vamos fazer mais um exercício desse tipo, exercício de enfrentamento de uma situação problema. Olha uma outra situação aí. Nós temos 24 metros assim, lineares de uma cerca, uma tela, né? 24 metros. E queremos fazer um cercado, quer dizer, usar essa cerca para delimitar um cercado assim retangular. Lados X, Y do retângulo. E queremos que essa área delimitada seja 32 metros quadrados. A pergunta, e um problema é uma pergunta, a pergunta é: quais os lados do retângulo para poder aquela área dar 32 metros quadrados? Eu estou usando toda a cerca lá de cima, que tem 24 metros lineares. Bom, a pergunta está feita. A tradução da pergunta na linguagem matemática, vamos ver, chamando os lados dos retângulos de x e de y, eu vejo que 2x mais 2y tem que dar 24 metros. Esse lado x, o y, tudo junto, 24 metros. Por outro lado, eu sei que a área desse retângulo, ou seja, o produto desses dois lados, x vezes y, deve dar 32 metros quadrados. Ora, a situação, problema e as perguntas estão aí. O contexto foi traduzido nessas duas equações na linguagem matemática e a pergunta é o x, o y, quanto valem. Ora, essa primeira equação, quem diz que 2x mais 2y dá 24, está dizendo que x mais y é 12. Se eu usar essa informação de que x mais y é 12, eu usar aqui nessa segunda equação, se x mais y é 12, quer dizer que 12 menos o x, é isso que é o y. O y é 12 menos x. Então, aqui o x, que multiplica 12 menos x, é isso que tem que dar 32, não é? 32. E a pergunta feita é: quanto é o x, quanto é o y? Se eu descobrir quanto é que é o x, eu acabo descobrindo aí quanto é o y. Na verdade, eu tenho assim que x vezes 12 menos x ao quadrado é 32. E daí que x ao quadrado menos 12 mais 32 é igual a zero. Uma equação do segundo grau, que a gente pode resolver recorrendo a técnicas matemáticas. Aqui nós estamos ilustrando a solução do problema, e encontrar dois valores para x. X igual a 4 e x igual a 8. Duas possibilidades. X igual a 4 ou x igual a 8. Um dos lados é 4, o outro lado é 8. É claro que o problema poderia ser explorado em muitas direções. Por exemplo, eu gostaria de saber se é possível delimitar um retângulo de área maior do que essa, 32, com essa mesma quantidade de cerca. Qual seria a área máxima que eu conseguiria delimitar tendo só aquela tela, 24 metros de tela? Nós vamos fazer essas explorações nas atividades complementares, e assim como vamos ilustrar com outros problemas, não é? Essa dinâmica de passagem de
uma situação, problema, um contexto enraizado na realidade, há problemas, quer dizer, há perguntas específicas sobre o contexto, um problema entendido como uma pergunta, a passagem da linguagem ordinária em que o problema surge para a linguagem matemática, que é o equacionamento do problema, a transformação das perguntas em equações, e o recurso às técnicas, às ideias fundamentais da matemática para poder resolver as equações e chegar à resposta das perguntas. Isso, então, será mais bem explorado nas atividades complementares. Vamos adiante e vamos conversar um pouco mais sobre essa dinâmica da construção das soluções do problema, ou seja, essa dimensão lógica nessa relação entre esses três temas, a lógica, a linguagem e a matemática. Quando a gente fala em lógica, a gente pensa assim, verdadeiro, falso, mas isso é só a porta de entrada da lógica. Na verdade, a lógica trata de argumentos. Argumentar é que é a questão central da lógica. E o que é argumentar? Argumentar é defender a verdade de uma proposição, de uma sentença. Eu tenho uma frase, eu digo, isso é verdade. Agora, isso é verdade por isso, eu apresento as razões pelas quais essa sentença é verdadeira. Não é uma questão de natureza lógica eu dizer, isso aqui é verdade porque eu acho que é e acabou. É porque sim. Isso não é lógica. Agora, a lógica sempre os argumentos são sempre sentenças compostas desse tipo. Se isso é verdade, então aquilo é. Ou isso é verdade porque decorre daquilo. Essas premissas, essas proposições iniciais são as premissas e a verdade que eu estou defendendo é a conclusão. Uma sentença, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, uma proposição. Um argumento verdadeiro ou falso, isso não cola, não soa bem. Argumento não é verdadeiro ou falso. Argumento é válido, legítimo, não é? Consistente, outras qualidades. Ou não, inválido, ilegítimo, né? Inconsistente. Então, demonstrar que uma proposição é verdadeira é construir um argumento válido, consistente, vamos dizer válido, né? Para poder apoiar ou defender a verdade de uma frase a partir da verdade de outras que são consideradas conhecidas. Isso é construir uma demonstração. Há coisas que são evidentemente verdadeiras e que a gente se dispensa de demonstrar, tautologias, eu digo, uma coisa é igual a si mesma, ou assim, A é igual a A, ou, enfim, e demonstrar que uma coisa é verdadeira e que a mesma coisa é falsa no mesmo momento, no mesmo contexto, isso é uma contradição, também não nos interessa. Esse é o espaço das demonstrações. Demonstrar o que não é tautológico, não é? Sem chegar às contradições, sem demonstrar tudo e, portanto, uma coisa e a própria negação dela. Vamos pegar alguns exemplos. Primeiro exemplo. Todos os afaneus são zaragós. Isso eu garanto. Todos os zaragós são chumpitazes. Também garanto. E com base nessas duas frases, eu quero defender a seguinte conclusão. Logo, todos os afaneus são chumpitazes. Esse é um argumento. Eu defendo a chumpitazidade dos afaneus a partir de que os zaragós são chumpitazes e que os afaneus são os zaragós. Mas esse papo está meio estranho. O que é afaneu? O que é zaragó? O que é chumpitaz? Eu não sei, nem quero saber. A lógica é exatamente isso. A gente não entra no conteúdo das proposições, a gente só entra na verdade ou falsidade da proposição assumida para daí eu deduzir, não é, a verdade de uma proposição derivada. Assumindo que todos os afaneus são zaragós e que todos os zaragós são chumpitazes, não há como negar. Todos os afaneus são chumpitazes.
Uma figurinha para ilustrar isso aí podia ser assim, ó. Eu registro aqui o conjunto dos afaneus e o conjunto dos zaragozes. E dizer que todos os afaneus são zaragozes é dizer que o conjunto dos afaneus está dentro do conjunto dos zaragozes. Agora, todos os zaragozes são chumpitazes, quer dizer que os chumpitazes são mais amplos ainda. Os chumpitazes estão... o C, né? O C, dos chumpitazes. Né? São mais amplos ainda. Então, é um fato que não dá para discutir. Se tudo que é A é Z e tudo que é Z é C, então tudo que é A é C. Esse argumento é perfeito a despeito de eu não saber a respeito do conteúdo. Me disseram duas coisas e das duas coisas eu concluo a terceira. É por isso que a lógica muitas vezes se chama lógica formal, ela cuida da forma da argumentação. Um outro exemplo, olha esse argumento, parecido com o primeiro. Tudo que é barato é raro. Tudo que é raro é caro. Logo, tudo que é barato é caro. Bom, aí complicou. Complicou, mas há uma imprecisão nas coisas que estão sendo assumidas. Ó. É verdade isso, que tudo que é barato é raro? Parece que isso não sei, tudo que é raro é caro, mas há muita ambiguidade nessas sentenças. A argumentação está perfeita, mas a verdade dessas sentenças é duvidosa. A defesa da verdade de uma conclusão depende de duas coisas independentes. Depende de uma boa argumentação e depende da verdade das premissas. Eu assumi a verdade das premissas e deduzi a verdade da conclusão. Né? Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será. Aqui também, esse argumento é tão bom quanto o primeiro. Só que aqui é mais evidente que as premissas são duvidosas. Essa história de que tudo que é barato é raro, sei não, hein? Eu ponho isso entre aspas. Então, o argumento é perfeito. Agora, a verdade da conclusão depende dessas duas coisas. Da boa argumentação e da verdade das premissas, que aí eu não sei dizer se existe. Um terceiro argumento. Juros internacionais altos produzem inflação alta, disse o economista de plantão. Disse isso. Juros internacionais altos, sempre que os juros internacionais são altos, a inflação é alta. Aí um leitor do jornal disse assim, ora, os juros internacionais estão baixos, então a inflação deveria estar baixa. Aí, tudo pode ser verdade. Ó. A primeira afirmação, verdade. A segunda afirmação, verdade. A terceira, a inflação pode até estar baixa, mas o argumento é uma porcaria. Esse argumento não é bom. Não é bom. Vejam. Juros internacionais altos e inflação alta. Quer dizer, as condições que produzem assim, os juros internacionais altos, né? Sempre que os juros internacionais são altos, a inflação é alta. Juros internacionais altos acarretam, implicam assim, a inflação alta. Isso é o que diz a primeira afirmação. Não sei se isso é verdade. Precisa consultar os economistas aí. Mas isso é o que está dito. Ora, os juros internacionais estão baixos. Juro internacional baixo é fora dessa regiãozinha aqui, ó. Fora. Fora dessa região é que significa juro internacional baixo. Pode estar aqui ou pode estar aqui. Eu não posso concluir do fato de que os juros internacionais estão baixos que a inflação é baixa. A inflação podia ser alta. Ela não decorre só dessa condição dos juros internacionais altos. Então, esse argumento não é bom. Isso foi pego de um editorial de um jornal, é um fato, né? Essa conclusão e essa crítica. Eu peguei efetivamente de um jornal. Quer dizer, se o economista estava com a razão ou não, não podemos discutir, mas que essa argumentação não se sustenta, logicamente ela é inconsistente.
né? Ela não se sustenta. Aí a gente lembra um pouco uma frase do Nietzsche, cruel, que dizia assim, o filósofo Nietzsche, né? Ele dizia assim, a maneira mais pérfida de você combater uma causa é você defender falando besteira. Você quer combater uma causa, então você defende, não, isso é legal, isso é legal, isso é legal, mas fala um monte de abobrinha. Aí as pessoas olham e dizem, essa causa não presta. Misturou habeas corpus com corpus Christi. O que é ruim é a argumentação, a causa pode ser boa ou não. É uma maneira perversa. Aí o economista podia ter razão, mas a argumentação é péssima. Um outro exemplo, pensando em matemática, demonstrar que a soma dos ângulos de um triângulo dá 180 graus. 180 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? A gente pode desenhar milhares de triângulos e medir os ângulos e verificar por inspeção direta que a soma dos 3 ângulos, alfa, beta e gama, a soma dos 3 ângulos dá 180 graus. Isso não basta para um matemático. Isso é o teorema da chuva em matemática. O teorema da chuva é assim, ontem não choveu, hoje não choveu, portanto amanhã não vai chover. Não vale. Eu fiz para esse triângulo, fiz para o outro, então sempre vai valer que a soma dos 3 ângulos dá 180 graus. Isso não é uma boa demonstração do ponto de vista matemático. Do ponto de vista matemático, eu vejo que a soma desses 3 ângulos dá 180 graus argumentando. Vejam, se eu traçar por esse vértice aqui do triângulo uma reta paralela aqui à base do triângulo, eu vou ver que esse ângulo alfa, ele está aqui, o alfa. Que esse ângulo beta, ele está aqui. A abertura daqui é exatamente essa abertura. A abertura daqui é exatamente essa. E que, portanto, a soma do alfa com o gama com o beta, dos 3, dá meia volta. Dá assim, isso, não é? Um ângulo de meia volta. A volta inteira seria isso, a volta inteira é 360 graus, um ângulo de meia volta dá 180 graus. Então, aí eu estou afirmando que a soma dos ângulos do triângulo dá 180 graus, apresentando uma razão, não é? Que é uma razão, é uma evidência assim, anterior. Eu estou chegando a esse resultado novo a partir de algo anteriormente conhecido. A gente vai estender esses exemplos nas atividades complementares, mas para concluir, eu queria apenas fazer referência a um argumento que foi utilizado por Galileu. Aliás, Galileu foi na Torre de Pisa, né? Ele foi excomungado e tudo por falar que a Terra se movia. E ele também desdisse Aristóteles quando ele falou. Aristóteles falava, se eu abandonar 2 corpos, um grande e um pequeno, não é? Da Torre de Pisa, está aqui a torre, eu abandono, o grandão vai chegar no chão mais rápido. Aristóteles nunca fez isso, mas ele garantia, é natural, o pesado vai chegar no chão mais rápido. Bom, o Galileu dizia, não, os 2 vão chegar no chão juntos. Pode crer que os 2 vão chegar no chão juntos. Pode soltar um de 15 quilos e um de 500 gramas, vão chegar no chão juntos. Bom, diz a lenda que o Galileu teria ido para uma torre e feito a experiência, não precisou fazer isso. O argumento que o Galileu utilizou para mostrar que os 2 têm que chegar juntos é um argumento muito simples, pura lógica. Ele disse, olha, está aqui o pesadão e aqui o pequenininho. Você me diz então, senhor Aristóteles, que se eu soltar, o pequenininho vai mais devagar e o grandão vai mais rápido? É verdade. O Aristóteles jurava. O Galileu falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos grudar os 2. Gruda os 2. Gruda os 2 e solta os 2 grudadinho. Ora, grudando os 2 dá um corpo maior, mais pesado que cada um. Então, pela sua lógica,
os dois juntos vão cair mais rápido. Por outro lado, como pela sua lógica, o pequenininho é retardado, ele grudado no grandão, ele vai brecar o grandão. Então os dois vão chegar lá embaixo, vão chegar atrasado, porque o pequenininho atrasou. E agora, como é que fica? Grudando os dois, eles vão chegar no chão mais rápido ou mais devagar? Por um lado tinha que chegar mais rápido, por outro lado tinha que chegar mais devagar. É uma contradição. Só se sai dessa contradição se a gente assume o que ocorre na realidade, que é que os dois caem exatamente no mesmo tempo, independentemente do tamanho. Isso é argumentar, isso é apresentar umas proposições, não é, como verdadeiras a partir da verdade, da evidência de outras anteriores. Nós vamos parar por aqui, continuaremos com exemplos e exercícios nas atividades complementares.